Vamos começar o nosso bate-papo de hoje? Então, ó, nessa do quarto, a gente vai falar aqui sobre o INSS, o famoso INSS, né? Versus o que seria melhor, né? É, o INSS ou uma carteira de investimentos. É claro, pessoal, que eu vou falar aqui, não é, a ideia não é, então cancela meu INSS, eu não quero mais, nem pode cancelar, né? Eu não quero mais meu INSS. Não, não é isso, né? É uma discussão para a gente entender o que que é o INSS, para onde ele está indo, porque ele está passando por dificuldades nesse momento, e o que que a gente poderia fazer como resposta a esses problemas que ele está passando, não é isso? Show de bola? Fique à vontade para perguntar, vamos começar. Então, ó, o INSS, que é o Instituto Nacional, do Seguro Social, ele é uma instituição, né, um órgão do governo responsável pela gestão dessa previdência social que a gente tem, ou seja, a previdência pública, né? Então, ó, não só lá no INSS ele provê a aposentadoria, né, que é o tradicional que a gente conhece, mas também tem o auxílio-doença, quem não conhece esse termo que fala assim, encostado pelo INSS, né? Já viram? Então, isso é bem bacana também. Então, além da aposentadoria, ele provê várias coisas interessantíssimas e é realmente um órgão bem interessante e importante para o trabalhador brasileiro. Salário, maternidade, pensão por morte, entre outros. Fechado? Então, esse é o INSS. Ele é responsável pela nossa previdência social, nossa previdência pública, tá? Então, veja, eu falei, e aí vocês sabem também, tanto quanto eu, que a gente está passando por alguns problemas aqui, né? Nosso famoso INSS, né? Então, o primeiro deles aqui, eu trouxe dois, né, para a gente discutir, né? Então, o primeiro deles é o tal do déficit financeiro, né? Então, aí em 2024, peguei esse dado aí, né? Teve um déficit em 428 bilhões de reais, né? Imagine isso representa 4% do nosso PIB, né? Então, significa dizer que o INSS ele não consegue pagar toda a aposentadoria de todo mundo. Tem um déficit, tem um diferencial aí entre a receita e a despesa, né? Tanto que aqui eu coloquei 50-50 aqui para vocês verem, hoje em dia. A receita que o INSS recebe paga metade, né, dos benefícios e a outra metade o governo tem que complementar, né? Tem que complementar, tem que colocar essa grana aí. Esses 400 bilhões de reais aí é muita grana. Então a gente está em déficit hoje. E o problema é que eu acredito que esse déficit ele só vai aumentar, né? Eu chamo aí de pirâmide financeira no nosso INSS hoje. Por quê? Primeiro pela concepção dele, né? A gente sabe que a gente tem duas formas de aposentadoria, né? Desses órgãos que provê a aposentadoria. Uma é essa aqui que a gente vê do nosso INSS, que quem está na ativa, quem está hoje trabalhando e contribuindo, essa é a receita então do INSS, já já a gente vai ver qual é essa alíquota. Quem está contribuindo paga a aposentadoria de quem está aposentado, certo? Então, quem está na ativa, esse dinheiro ele entra e já paga quem está aposentado. Por isso que eu chamo de pirâmide financeira, né? Parece uma pirâmide nesse sentido. E veja, qual seria o outro método? O outro método é se você, quando o dinheiro que você paga o INSS poderia ficar guardado em uma caixinha sua. E esse dinheiro ser reservado, então, para a sua aposentadoria. Então, não é esse método que a gente usa aqui no Brasil, é o método de que quem está na ativa paga, né, a aposentadoria de quem está aposentado. Então, e por isso que eu chamo de pirâmide financeira. Qual é o problema desse método, né? Qual é o problema desse método? O problema desse método é o que a gente vem vivendo agora. Por exemplo, o problema demográfico. Cada vez que passa, e a gente vê isso inclusive nas nossas famílias, nasce menos gente, né? A ideia, as famílias estão menores agora, né? Antigamente, aí, por exemplo, da minha mãe, são 8 filhos, né? Aí minha mãe já teve dois, né? Eu não penso em ter filho, né? Então, isso vem mudando nesse sentido, então está diminuindo a quantidade de gente ao mesmo tempo que as pessoas estão ficando mais velhas, né? Graças a Deus, por outro lado, né? Então, a gente já tem aí brasileiros aí vivendo até os 100 anos de idade. Então, esticou a parte de quem está vivendo mais, ou mais tempo na aposentadoria, e diminuiu a parte de quem está trabalhando na ativa. Então, a gente tem menos receita e mais despesa, né? E mais despesa. Então, a tendência desse cenário aí de déficit que a gente fala é aumentar, tá? Veja. Outra coisa que acontece muito e vocês estão acompanhando comigo são essas mudanças na relação de trabalho, né? A gente está vendo aí muitas pessoas, por exemplo,
não está trabalhando mais em CLT, né, em carteira assinada. Opta, por exemplo, por o que a gente chama de PJ, né? Então faz uma PJ, faz um contrato com a empresa. Então, de novo, essas pessoas acabam não contribuindo. Se contribui, não contribuindo para o INSS. Se contribui, contribui da forma do Carnê-Leão ali, né? Ela mesma contribui. Então tem pessoas que fazem isso, mas a grande maioria não mais, tá? E o pior, né? A geração Z, vou chamar aí os Enzos aí, as Valentinas, né? De geração Z. É, primeiro, estão totalmente abertos a novas relações de trabalho. Por exemplo, temos aí YouTuber e TikTokers, né? Pessoas trabalhando de PJ. Tem até como chama aí? Acho que um meme, né? Uma brincadeira na internet que vulgariza quem é CLT, né? Dizem, eles estão tão com essa cabeça de empreender, cuidar da própria vida, viver uma vida de sucesso, que estão vulgarizando o termo PJ não, desculpe, CLT, né? Quem é CLT, quem trabalha em CLT. Então, meu Deus do céu, ou seja, essa pirâmide financeira aqui tá numa situação bem difícil, né? A gente está cada vez mais criando, fomentando esse déficit no INSS. E aí, qual é o futuro disso, pessoal? Então, algumas pessoas falam que talvez a gente não tenha INSS lá na frente, que o INSS quebre, né? Como já aconteceu em outros países. Tem gente que fala, porque a gente sabe aqui que o mínimo, o INSS tem um piso e tem um teto, né? Ele tem um piso e tem um teto. Então, assim, ó, o piso quer dizer, ninguém recebe menos do que um salário mínimo, né? Então, ali tem um piso de salário mínimo para você receber. E tem um teto também que está na casa aí de, sei lá, R$ 8.000, né? Então, ninguém recebe mais do que esse teto. Tem estudos aí que eu estou acompanhando que dizem que esse piso, esse teto vai ser igual. Então, daqui a uns dias, esse teto do INSS vai baixar para um salário mínimo, justamente para poder continuar vivo ali no processo. E tem gente que fala de forma mais radical que o INSS vai quebrar. De fato, estamos diante de um problema muito sério e que a gente tem que ficar atento. Além disso, aí eu trouxe mais lenha para nossa fogueira, no momento que eu vou fazer aqui uma analogia, uma brincadeira, uma forma de a gente tentar resolver esse problema e, ao mesmo tempo, questionar a importância da educação financeira nesse processo. Eu quero que vocês venham junto comigo, tá certo? Quem tiver alguma dúvida, quiser contribuir, falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Tá aqui então a tabela progressiva do nosso INSS. Então aqui está a alíquota de contribuição. Então você já recebe o seu salário aí descontado, né? Já recebe seu salário descontado aí na fonte, o INSS, a sua contribuição para a sua aposentadoria. Então quem recebe aí um salário mínimo, contribui aí, tem 7,5% de alíquota e não tem parcela a deduzir. Fechado? Então vamos lá. Eu quero fazer algumas contas aqui junto com vocês. Então veja, qual é a ideia aqui, a minha, né? Então veja, eu tenho aqui um exemplo de. Eu vou trazer um homem aqui, tá, pessoal? Boa noite a todos aí que tá chegando agora, dando boa noite. Porra, pois é, aqui ó, a Daniela lembrou de uma coisa que eu não tava, nem tava lembrando. Além de tudo, a gente teve fraude, né, no INSS, a gente teve golpes aqui, ela colocou no chat, é verdade. Além de tudo, né, como se não bastasse todo o problema que a gente já tem, a gente ainda tá com fraude, né, com o pessoal roubando dinheiro no INSS. Meu Deus. Vamos lá, muito bom, muito bem, ô Dani, muito bem colocado, viu? Obrigado. Triste verdade, exatamente. Então, ó, foi o que eu trouxe aqui. Eu peguei aqui, então, um homem, porque o homem tem, o prazo de contribuição do homem é de 30 anos, enquanto a mulher é de 30, tá? Então, eu peguei aqui um exemplo de um homem, então, que ganha um salário mínimo, né? Então, ele ganha um salário mínimo e contribui para o INSS, né? Então, 7,5% de 1.518 dá 113,85. R$ 113,85. Então, esse homem, porque homem? Porque 35 anos, tá? A mulher é 30, ele ganha um salário mínimo, a renda dele é de um salário mínimo, e ele faz então uma contribuição para o INSS de R$ 113,85. E aí, como saída isso, aí eu quero trazê-los aqui, vocês, para a gente discutir uma coisa. E se ele também, ao mesmo tempo, montasse então uma carteira de investimentos, né, e fizesse a mesma contribuição que ele fez lá, ele fizesse nessa carteira de investimentos ao longo de 35 anos? O que é que ia mudar nesse processo? Vamos acompanhar? Olha que interessante. Primeira coisa, o seguinte: quando ele chegar lá, 35 anos depois,
O que que ele tem? Ele tem alguma coisa, ele tem algum saldo, ele tem algum patrimônio no INSS? Não, né? Nenhum, né? Ele tem o direito de receber uma aposentadoria mensal no valor de um salário mínimo, 1.518. Fechado? Olha que interessante. Mas, se ele fez um aporte também em paralelo na sua carteira de investimentos, aí sim ele passa a ter, ao final de 35 anos, um patrimônio na casa de 390 mil reais, tá? E olha que interessante, essa carteira aqui de investimentos, além de ser um patrimônio que ele tem e que ele pode deixar para os seus herdeiros, essa carteira gera para ele, então, uma renda passiva de 2.275,20 centavos. Henrique, como é que você fez essas contas? Que critério você utilizou só para a gente entender? Vamos lá, vamos juntos aqui. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, que aí a gente discute isso juntos, tá? Então vamos lá. Veja, ó, R$ 1.518, é o salário aí, tá certo? Então, 7,5%, 7,5%, estamos aqui no 113,85. O que foi que eu fiz, né? Então, eu peguei aqui esse 113,85 e vou colocar ele aqui na parcela, né? No permitir no pagamento aqui, para a gente fazer esse investimento durante 35 anos. Então, 35 anos, enter, 12 vezes para a gente saber quantos meses tem, já que a gente colocou o aporte mensal, né? A gente precisa colocar o tempo em meses. Então, vezes aqui dá 420 meses no N. E aí eu coloquei o seguinte, veja que a gente tá de taxa, tá? Qual a taxa que eu vou colocar? Hoje a gente tem aí 15% ao ano, né? No momento de gravação aqui, no momento que a gente está falando aqui, a taxa Selic está em 15, né? Taxa Selic efetiva tá em 14,90, mas dá mais, muito mais de 1% ao mês, né? Mas só que a gente não vai ficar, a gente acredita que está perto do topo aí, né, desse movimento de alta da taxa básica de juros na nossa economia, taxa Selic. Isso não deve ficar por muito tempo. Então eu coloquei uma taxa média aí, tá? Eu vou colocar aí 0,80 ao mês, certo? De rentabilidade, ao invés de colocar 1%, 1,20, que é o que tem hoje, eu vou colocar 0,80. Então aqui, ó, vou colocar 0,8 e de taxa. Ele, quando começa a contribuir, ele não tem nenhum aporte inicial, né? É zero. E aí agora eu consigo achar o FV, que é o valor total que ele vai achar lá no final, que é o 390 mil reais que a gente achou lá. Tá vendo? E aí, Henrique, beleza. Chegou ao final de 35 anos com esse patrimônio. Como é que você achou a renda passiva? Veja, eu fiz fácil, né? Eu peguei todo esse valor aí e vou depositar ele em um título público, que vocês conhecem bem, chamado Tesouro Selic. Desculpa, Tesouro Selic. Tesouro IPCA+, tá? Então, Tesouro IPCA+. Porque, veja que quando a gente chega na nossa carteira ideal, no número que a gente quer, seja 1 milhão, 2 milhões ou 390 mil, a partir daí, a nossa preocupação, e sempre é, né? Mas principalmente nesse momento, nossa preocupação passa a ser a inflação. Então, veja, qual é a ideia aqui? Eu colocar um produto Tesouro IPCA+, por exemplo, IPCA+7 aí, que foi ao longo desses últimos meses, foi o que mais a gente ouviu falar. Então, se eu invisto, então, esses 390 mil em um produto IPCA+7, é um produto híbrido, né? Que ele tem duas taxas. O IPCA mais 7% de renda, né? Fixa. Então, qual é a ideia? Esse 390 ele vai ser remunerado, ele vai ter uma taxa de remuneração, duas taxas na verdade. A taxa do IPCA, o que dá o IPCA, mais os 7%. O valor que vai ser remunerado pelo IPCA só vai servir para que eu mantenha o poder de compra dos 390 mil reais, certo? Então, tudo que o 390 mil reais for aumentando ali a respeito do IPCA é justamente a desvalorização do dinheiro que eu estou tendo. Então, o 7%, então, IPCA mais 7, o 7%, então, eu posso resgatar como renda, né? Então, como é que eu faço? Como é que vai funcionar aqui? Geralmente aí ele paga duas vezes, né? O Tesouro IPCA+, ele paga semestralmente, né? Então vai pingar aí duas vezes ao ano 7% desse valor. Então é só eu calcular, ó, 7% desse valor. Então 7% desse valor dá 27 mil ao ano, tá? 27 mil ao ano. Se eu dividir por 12, aí eu tenho então que aproximadamente eu vou ter então uma renda mensal vitalícia de R$ 2.275,20. Fechado? Então foi assim que eu calculei todos esses valores aqui. Agora a gente consegue voltar aqui e vocês me acompanharem nos valores. E aí, pessoal, é onde eu faço a pergunta a vocês, né? Por que isso não foi nos ensinado? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês.
enquanto brasileiro, tá? Não nos ensinado, não só a gente aqui, mas o brasileiro como um todo, né? A todo momento ser ensinado isso, que é o que a gente bate nessa tecla, que a gente não tem educação financeira. Por que que não foi ensinado isso a pessoa que consegue contribuir, né? Com 130, ganha um salário mínimo. Será que ela consegue contribuir com duas vezes o valor de R$ 113, ou seja, uma para o INSS e uma para uma carteira de investimentos, para ter essa realidade aqui, quando chegar lá? Será que seria uma solução? Pergunta que eu estou fazendo a vocês. E por que que a gente não teve essa disciplina na escola, nos ensinando isso, né? Nos ensinando. Ah, o governo teve até um movimento, sim, de nos ajudar nesse sentido, né? Que é a previdência privada, né? Ou seja, que é o PGBL, né? P de pato, P de plano, né? A gente tem dois tipos de previdência hoje, né? O VGBL de V de vida, né? VGBL e o PGBL, P de plano, plano gerador de benefício livre, vida gerador de benefício livre. Então, o PGBL ele tem ali um incentivo fiscal, né? Se você contribuir para o PGBL, você consegue pagar menos imposto. Então, foi uma tentativa, sim, do governo que a gente criasse a nossa carteira de investimentos, né? Que a gente criasse, então, uma previdência complementar a essa previdência pública. Por isso que a previdência privada também é chamada de previdência complementar. Mas veja, essa informação acho que não chegou para todo mundo, não chegou de forma, sabe, muito clara e de forma como a gente está mostrando aqui agora os benefícios que a gente tem, pô, a gente passa a ter uma carteira, ou seja, passa a ter patrimônio, né? E uma renda vitalícia bem maior que complementaria com certeza o valor pago pelo INSS. Beleza? Deixa eu ver os comentários que vocês colocaram aqui no chat. Quero ouvir vocês. Se a gente for dividir a nossa história, né? A nossa história de educação financeira e investimentos da nossa vida, eu acho que a gente divide ela em dois grandes momentos, né? O que eu chamo de momento de acumulação e o momento de desacumulação. O que que é isso, Henrique? Vamos lá, deixa eu explicar. No momento que a gente está, imagine, todo mundo tem um número, né? Ah, eu quero conquistar minha independência financeira, eu quero receber que minha carteira de investimentos gere para mim uma renda passiva de, sei lá, 5 mil todo mês, 10 mil todo mês. Cada um tem um número. Então, no momento que você está formando essa carteira de investimentos, eu chamo que é a fase de acumulação. Você está aportando dinheiro todo mês, juntando dinheiro, né, para você chegar lá. Cheguei, Henrique, em 2 milhões, era meu número, cheguei nos 2 milhões. Agora eu estou em uma nova fase da minha vida, que é a fase de desacumulação. Ou seja, eu não estou mais aportando, me aposentei, já vou viver de renda, eu vou agora retirar, certo? Então, se a gente pode dividir nossa vida financeira em dois grandes grupos, eu dividiria assim: a fase de acumulação, no momento que você está aportando, trabalhando de forma ativa, aportando dinheiro lá, juntando aquele montante. Chegou, Henrique, cheguei. Aí agora eu vou viver de renda, eu vou desacumular, né? Então é a fase de desacumulação. Então, se a gente tem duas fases aí. Viu, Dani? Isso aí tem a ver com o que você está falando, seus produtos. Eu acho que os produtos utilizados na fase de acumulação são um tipo de produto, e os produtos que a gente utilizaria na fase de desacumulação, aí são outros produtos, né? É claro que é aberto, né? Cada um faz de um jeito, não tem um modelo único, a forma certa de fazer, mas eu acho muito isso. Na fase de desacumulação, a gente usa muito esses produtos que têm IPCA+, produtos indexados à inflação, que é o que a gente chama, tá? E na fase de acumulação, eu gosto de usar menos, tá? É importante a gente ter esses produtos que têm IPCA+, na carteira, sim, na fase de acumulação, mas eu uso menos, né? Porque historicamente aqui a gente consegue maximizar mais a carteira não usando os produtos de indexados à inflação, porque às vezes trava a gente. Aí depende do momento, tá? Tem que analisar e depende do momento. Mas beleza? Dúvidas aí, pessoal? Alguém colocou no chat alguma coisa? Eu vou tentar responder aqui enquanto eu escuto vocês. A Rose traz uma questão aí política interessante mesmo. Concordo com você, Rose, que ela traz dizendo que não é interessante para o governo, né, que o povo saiba disso. Tem educação financeira. Tem isso mesmo. Isso é verdade e é uma pena, né? Sim, sim, a Márcia traz exatamente, que esse consulado hoje pode melhorar sim a carteira, exatamente. E tem uma coisa, Márcia, que é interessante, que é assim, ah, no início do investimento, o início desse processo de investimento, ele é muito mais difícil, né? Você ali entrar naquele hábito de poupar e começar, ele é muito mais difícil. Eu faço muito
essa comparação com você ir para academia, né? Os primeiros dias de academia, meses, é mais difícil, né? Mas depois você acostuma, né? O músculo acostuma e o músculo do investimento também acostuma e você começa a passar a ter a vontade de investir. E aí é o que mais você está trazendo aqui? Muitas vezes você começa até a colocar um valor maior, se vai vendo lá o número crescendo, essa carteira crescendo, principalmente, e aí a internet está trazendo muito isso, não sei se vocês estão acompanhando, que diz que a barreira, a arrebentação, é o primeiro 100 mil reais, que depois fica mais fácil, ou os primeiros 6 anos de investimento, depois fica mais fácil. Então eu concordo plenamente também, Márcio. Maravilha. Pessoal, de apresentação era isso que eu tinha para trazer para vocês. De cara, agradeço demais a vinda de vocês. E o momento agora vocês podem tirar dúvidas, claro, sobre o que a gente falou e sobre também qualquer dúvida sobre investimento, que o momento é para isso.